Da mesma forma que os cabelos, o rosto demonstra muito da personalidade da nossa boneca. Eles podem ser rostos mais expressivos, mais delicados, mais infantilizados e até mais adultos. Tudo isso vai depender muito do que você pensou para sua peça. E ele é uma das melhores maneiras das pessoas identificarem o seu trabalho, porque se você define um modelo de rosto característico das suas peças, sempre que alguém vê aquela boneca, por mais que os corpos sejam diferentes, a pessoa vai conseguir identificar o seu trabalho por meio da pintura do rosto. Existem várias técnicas que podem ser utilizadas para fazer o rosto da sua boneca ou do seu boneco. Ele pode ser pintado, pode ser bordado, pode até ser feito com aplique de tecidos de cores diferentes. Para nossa boneca, eu decidi fazer um rosto pintado, com traços simples, que fossem fáceis de ser reproduzidos. Mas nas minhas peças eu também utilizo a técnica da pintura e com traços bem simples. Isso facilita meu trabalho e eu acho que também dá um aspecto mais infantil à peça, bem de boneca de pano mesmo. Para marcar o rosto da nossa boneca, eu vou indicar para vocês essa caneta aqui, que se chama caneta mágica. Coloquei na nossa lista de materiais. E a característica dessa caneta é a seguinte: a gente pode marcar com ela. Tem uma tinta normal de uma caneta, mas quando eu venho com um ferro quente ou um secador, ela apaga. Ela é uma caneta termossensível. Então a gente vai poder riscar o rosto da boneca, passar a tinta por cima e mesmo se tiver ficado algum borradinho da caneta, do rascunho, a gente pode passar o ferro e apagar. Qual é o problema dessa caneta nessa peça em questão? É que nessa malha especificamente, ela deixa uma manchinha, que fica um pouco mais clara que a malha normal. Eu não sabia e acabei usando ela na nossa peça de modelo, né? E eu tinha riscado o rosto bem pra cima, fiz o risco no meio e tal. Quando eu apaguei, ficaram as marcas, ó. Vocês podem observar que tá a marca todinha aqui. Como é uma peça modelo, eu deixei, mas uma peça dessa, por exemplo, eu não venderia, né? Então a gente precisa só ter esse cuidado. Acredito eu que ela se comporte assim só em malhas escuras. Por algum processo químico, ela tira um pouco do pigmento da malha que a gente estiver usando. O que eu costumo fazer, eu já até deixei uns pontinhos aqui para vocês verem, é escolher a posição dos olhos e do nariz com alfinetes. Eu coloco assim o alfinete, vejo mais ou menos onde é que eu quero que fique o nariz, a boca, porque isso evita que eu fique só riscando o meu rosto e acabe tendo aquele problema, né, de ficar manchado, de aparecer. Vejo pelo cabelo, pelo formato do rosto, se está proporcional, mais ou menos essa distância. Aqui eu já tinha escolhido antes, então eu vou deixar assim. E aí eu tiro e faço um pontinho onde estava o meu alfinete. E esse pontinho é o que vai me guiar na hora de pintar o rosto. Aqui vai ser o nariz. E aqui a boca. Então agora eu vou usar a caneta para fazer o formato do nariz e da boca. Lembrando que eu sempre vou tentar pintar em cima do risco, que é para não ter perigo de aparecer. Risquei aqui o nariz, a boca e onde vai ficar os olhos. Agora eu vou para a pintura. Para pintar o rosto eu vou usar a tinta de tecido preta e branca. A branca é só para dar um pinguinho no olho, só um brilhinho no olho. O pincel que eu vou usar é esse aqui, ó, bem fininho. Mais fino que vocês encontrarem. Esse aqui eu acho que é o 00, se eu não me engano. E para fazer a bolinha do olho, eu sempre gosto de usar um molde. Às vezes eu pego um pincel grande, uso o fundo do pincel ou alguma coisa assim. Para essa boneca, eu fui testando e descobri o bastão de cola quente. Eu vou usar esse lado aqui, que é bem redondinho, que veio de fábrica, cortado de fábrica. E vou usar ele, vou colocar a tinta aqui e vou dar uma carimbada no olho da nossa boneca. Tenho aqui minha tinta. Vou sujar o fundinho do bastão de cola quente.
E eu tenho que sujar ele todo, não posso deixar nenhuma parte sem tinta. Posso tirar o excesso no cantinho. E eu vou carimbar aqui com cuidado, deixando bem centralizado, sem apertar demais também. Uma bolinha perfeita, né? Vou limpar o fundo para não ter perigo de manchar. Fazer a mesma coisa no outro. Sem apertar, só encostando mesmo. Aí vocês vão observar se tem algum defeito, se alguma parte ficou falhada. Por exemplo, aqui eu tô achando que esse cantinho aqui ficou um pouco falhado. Então, vou pegar um pouquinho da tinta e vou só reforçar esse contorno aqui de baixo. Vou espalhar um pouco da tinta que ficou acumulada, que é pra ela secar mais rápido. E também para não ficar aquele grumo, né? Aquele monte de tinta acumulada num canto. Pronto, a gente tem os 2 círculos dos olhos bem feitinhos. A gente vai esperar secar para não ter problema de borrar. Eu sou ótima em borrar o rosto da boneca. E se você borrar aqui, vai ter que fazer outra cabeça, prender o cabelo todo de novo e pintar o rosto. E agora eu vou pro nariz e pra boca, que vai ser basicamente cobrir. Deixei secar um pouquinho a tinta do rosto. Agora eu vou fazer o detalhe dos olhos, que dá a característica de indígena, que é aquele amendoado que eu fiz na boneca de modelo para o nosso curso. Então eu vou imaginar que tem uma linha inclinada atravessando o olho da boneca. E eu vou fazer um ponto de um lado. Uma marcação que eu possa ver. E vou seguir a linha pro outro lado. Vou fazer a mesma coisa no outro olho. Coloco um ponto. E imagino que tem uma linha inclinada. E coloco o ponto do outro lado. O que a gente vai fazer vai ser pintar uma linha que ligue esse ponto à bolinha do olho pela parte de cima. Então, a gente vai fazer aquela curvatura aqui. Aconteceu um acidente aqui, ó. Borrei um pouquinho a boca, porque eu não esperei secar totalmente. Mas enfim, acontece, né? Na sobrancelha, eu faço um traço livre mesmo, um pouco inclinado, tentando acompanhar mais ou menos a largura dos olhos.
A única coisa que falta agora é colocar o brilhinho nos olhos. Para isso a gente vai usar a tinta de tecido branca. E eu vou usar o fundo do pincel que eu usei para pintar o rosto. Esse fundinho aqui que é bem arredondadinho. Vou usar esse fundo. O que eu vou fazer é sujar o fundinho do pincel com a tinta branca. Do mesmo jeito que eu fiz lá com bastão de cola. E vou só carimbar bem leve num dos cantos do olho. Vou fazer a mesma coisa com o outro olho e vou ter o cuidado de colocar na mesma direção e na mesma altura. Acho que esse aqui ficou um pouco mais largo que esse. Eu vou só apertar mais um pouquinho esse para aumentar a bolinha. Da mesma forma, se eu achar que deva, eu posso consertar alguma coisa com a pontinha do pincel. Pronto, pra mim já tá bom assim. E tá pronto o rostinho da nossa boneca. Eu não vou colocar blush nele, porque eu entendo que essa personagem não tem essa característica. Mas se fosse o caso, vocês poderiam colocar com a tinta de tecido rosa e um pincel mais largo. Ou então com blush de maquiagem mesmo, com cotonetezinha, um chumacinho de algodão. Passar aqui nas bochechinhas dela. Uma das características mais importantes do rosto da nossa boneca indígena é esse arco que nós pintamos acima do círculo dos olhos. Ele dá uma impressão de um olho amendoado que é bem característico dos povos indígenas. Nós poderíamos também utilizar outras características para representar esses povos, mas a gente precisa ter muito cuidado com alguns aspectos. Por exemplo, eu decidi não colocar as pinturas corporais nessa boneca. E eu vou ler para vocês o trecho de um artigo que eu li no blog de uma autora chamada Lívia Monteiro. Ela fala o seguinte sobre os grafismos indígenas. O grafismo pintado nos corpos indígenas, em seus trajes e utensílios, marca a identidade de cada povo. Um determinado desenho na pintura corporal, por exemplo, pode indicar a quantidade de filhos, a ocupação do índio dentro da aldeia ou o cumprimento dos ritos de passagem. Esse trecho eu tirei de um artigo chamado A Linguagem do Grafismo e a Identidade Cultural Indígena, do blog Moda Cad. Considerando falas como essa, eu decidi não colocar as pinturas corporais porque é algo muito característico de cada tribo e de cada indígena. É como se eu pegasse o RG deles e pintasse numa boneca. E a ideia da nossa peça é representar todo um povo e todo o imaginário popular que existe por volta dos indígenas, dos caboclos, e como ele é visto dentro da nossa cultura, na nossa região, e não falando de etnias específicas. Pintura de rosto de boneca é treino. É muito importante que vocês continuem treinando. Peguem um pedaço de malha, encham para ficar no formato da cabeça de uma boneca, façam o treino da pintura, ou mesmo vocês podem fazer o que alguns artesãos fazem, que é pintar o rosto ainda no tecido sem ter sido costurado e depois é que eles montam a boneca. Se vocês usarem, por exemplo, tricoline ou algum tecido que não tem elasticidade, como eu falei lá na segunda aula, é possível fazer. Na malha fica mais difícil porque ela estica quando você encher, então pode ser que deforme o desenho que você fez. Mas simplifique o processo. Façam traços simples e com o tempo vocês vão aprimorando e colocando mais detalhes e deixando esse boneco com uma personalidade mais parecida com a sua.